Bem, agora nós vamos falar de uma profissão muito importante que faz a diferença na vida de todos nós, a do servidor público. Para falar mais sobre o assunto, está aqui conosco o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Gaspar, o Sintraspug, Jefferson Debus. Jefferson, seja muito bem-vindo, uma profissão aí bastante importante nas nossas vidas, como eu mencionei, e que também foi celebrado no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor. Seja muito bem-vindo à Conexão. Obrigado. Dia 28 de outubro, celebrado aqui no município de Gaspar e também no Brasil inteiro, o Dia do Servidor Público, para a gente fazer uma reflexão sobre a importância desses profissionais na vida das pessoas e também no desenvolvimento do nosso município. Para começar, quem é que se enquadra nesse quesito, servidor público? Bom, em resumo bem simples assim, tentando ser o mais objetivo possível, o servidor público é aquele trabalhador que tem vínculo profissional com qualquer órgão ou entidade pública. Eles podem atuar e geralmente atuam aí em duas frentes, né? Uma primeira frente são aqueles servidores que trabalham internamente na parte de organização e alguns deles não diretamente com o público. E a segunda atuação deles é aqueles servidores que trabalham na linha de frente mesmo, na execução das políticas públicas e nas entregas à população. E de que maneira são prestados os serviços? Quantos servidores em média atuam em Gaspar? São cerca de 2.000, né? Hoje os últimos números que nós temos, mas isso varia bastante por conta do número de profissionais aí contratados temporários, são em torno de 1.966 servidores. Mas isso pode variar de semana a semana por conta dessas contratações temporárias. De que forma esses servidores aí influenciam na vida, no dia a dia das pessoas? Bom, o servidor público, a atuação dele basicamente é vinculada à execução de políticas públicas. O que são essas políticas públicas? A nossa Constituição de 88 prevê uma série de direitos disponíveis pelo Estado ao cidadão, que para a sua execução, a execução deles é através de políticas públicas. Essas políticas públicas em destaque são aquelas relacionadas aos direitos sociais, que seria a saúde, a educação, a moradia, segurança. Então, essas são as políticas públicas que são executadas em tese, na sua maioria, pelos servidores públicos diretamente. Como é que funciona o Sintraspug aqui em Gaspar? Como é que as pessoas, como é que é a atuação deles, né, na vida das pessoas e também dos servidores? Vamos lá. O Sintraspug existe aqui no município de Gaspar desde 1989. Sua fundação foi em 8 de julho de 1989. Então são 32 anos de luta pela melhoria das condições de trabalho dos servidores e pela valorização da carreira do servidor público. Durante esses 32 anos aí, o Sintraspug atuou e continua atuando em 3 frentes principais. A primeira delas é em relação à luta, a atuação mais institucional, a luta pela valorização do servidor público e pelas melhorias das suas condições de trabalho. Então isso foi o ponto de partida do Sintraspug e continua sendo até hoje. A segunda atuação é em relação à orientação a todos os servidores, independente de ser sindicalizados ou não, e através da prestação de assessoria jurídica aí aos servidores sindicalizados naqueles problemas de relacionamento ou quando tem algum direito violado por parte da administração contra o servidor. Então o sindicato fornece assessoria jurídica para esses servidores. E a terceira é através de parcerias e convênios com empresas, prestadores de serviço, para disponibilizar para os servidores e para os seus dependentes. Como é que é o cenário dos servidores públicos em Gaspar em relação ao Estado e até mesmo ao país? Hoje o servidor público aqui em relação ao município hoje, do número de empregos formais representa mais ou menos 7,5% dos vínculos de emprego. Então não é um número alto como se prega por aí, porque é preciso destacar que existe uma tentativa aí de denegrir a imagem do servidor público com um objetivo que até de certa forma por trás disso de tentar destruir o estado de bem-estar social que é previsto na nossa Constituição. Então está sendo arquitetado um plano aí para tentar destruir o serviço público da forma como a gente conhece ele desde 88 e da forma como ele vem evoluindo
e a gente sabe que tem vários problemas que precisam ser resolvidos. Mas uma das ideias é dizer que não, tem muito servidor público no Brasil e em Gaspar. Então, dos vínculos formais em Gaspar, em torno de 7,5% são vinculados ao serviço público. A nível nacional, é em torno de 18,3%. Né? Então, não é um número alto. E hoje a realidade é essa. Como eles estão atuando diretamente na execução de políticas públicas, o número de servidores acaba sendo baixo em relação às demandas, às carências que a sociedade tem, porque a cada dia aumenta, cada dia as pessoas necessitam mais do poder público e, infelizmente, quando as pessoas têm um problema, eles não vão procurar o mercado, o banco, se procura o poder público e ele é legitimado pela nossa Constituição a fazer essa entrega. Então, o número de servidores hoje está longe de ser o adequado e, acima de tudo, né, não é da forma como o pessoal fala que é trabalhar no serviço público. Né? É uma entrega que tem que fazer diária à população, um compromisso com a população e com o nosso município. Se você fosse falar assim, em resumidas palavras, qual é a importância do servidor público na sociedade? Quem é o servidor, né? Qual é a importância, qual é não digo o peso, mas a relevância que ele tem na sociedade? O servidor público é aquela pessoa, aquele agente que atua diretamente lá no posto de saúde, né, quando você precisa ter um problema relacionado à sua saúde, ou até quando você procura para fazer uma prevenção. O servidor público é aquela pessoa que prepara a merenda do seu filho lá na escola, é aquela pessoa que orienta e que dá o caminho para o seu filho estudar e poder seguir uma profissão, né, futuramente. O servidor público é aquela pessoa que se dedica diariamente a arrumar a estrada para que as pessoas possam circular normalmente com seus veículos, para que você possa ter acesso até a sua casa, fazendo essa parte de saneamento. É o servidor público que trata a água, que chega na casa de todo mundo, todos os dias. É o servidor público que atua lá quando a pessoa, por alguma fatalidade da vida, acaba precisando de uma assistência. Está lá na assistência social para poder fazer essa triagem e, às vezes, auxiliar essa pessoa durante esse período para que ela possa voltar a ter renda ou possa voltar a reconstruir a sua vida. É o servidor público que está lá quando você tem uma demanda judicial e precisa acessar o judiciário para resolver um problema que você não consegue resolver sozinho. É o servidor público que está no dia a dia resolvendo as ocorrências policiais, que está organizando o trânsito. Então, ele está interligado em todos os setores. Não existe, o município não consegue funcionar sem o servidor público e sem a população e sem os empresários. Então, é uma grande engrenagem que precisa de todos e trabalhando harmoniosamente aí para cada um fazendo a sua parte para que as coisas aconteçam. E também com o apoio da comunidade, né? Jefferson, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, seja sempre muito bem-vindo e em nome dessa entrevista então e também da TV Gaspar, nós externamos aí os parabéns a todos os servidores, a todas as pessoas que atuam diariamente no na nossa vida, né? Em todos os setores, como a gente falou ali. Sim. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar compartilhando com você essas informações sobre os servidores públicos. Gostaria, antes de finalizar, de fazer um apelo àqueles servidores que eventualmente não são sindicalizados, para que procurem o sindicato, porque juntos a gente tem mais força para poder resistir aos ataques que a gente sofre e para buscar melhores condições de trabalho e uma valorização da nossa carreira como servidor. Tem o telefone para contato, Jefferson? Não, a princípio aqui não tem. Não lembro de cabeça. Mas depois site a gente repassa. Tá bom? Está disponível no site? Tem algum... No site tem todos os nossos canais de comunicação, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tem então é só acessar lá e só acessar entrar. O site. É isso aí. Muito obrigada pelas informações.